Você já se sentiu impotente diante da injustiça social e política? Já pensou em como pode fazer a diferença em um mundo marcado por desigualdade e corrupção? Isaías, o profeta que desafiou o império, nos oferece lições poderosas sobre resistência, coragem e ação. Em um tempo onde a opressão parecia invencível, ele não hesitou em levantar sua voz contra os abusos de poder e clamar por justiça divina. E hoje, será que estamos dispostos a seguir seu exemplo? Neste vídeo, vamos explorar como a coragem e a visão profética de Isaías podem nos inspirar a agir, a desafiar os sistemas injustos e a transformar nossa realidade. Se você está buscando soluções práticas e espirituais para combater as injustiças do presente, fique conosco até o final. O exemplo de Isaías é mais relevante do que nunca para os desafios que enfrentamos hoje. Isaías, um dos profetas mais poderosos da Bíblia, viveu em tempos de grandes desafios para o povo de Judá. Sua história, marcada por coragem, crítica social e fé inabalável, é um exemplo para todos que buscam justiça e transformação no mundo de hoje. Ao longo de sua vida, Isaías enfrentou as potências estrangeiras, desafiou os governantes corruptos e denunciou as injustiças que permeavam sua sociedade. No entanto, sua mensagem não era apenas de crítica e condenação, mas de esperança, restauração e a possibilidade de um futuro melhor. A história de Isaías não é apenas um relato antigo, mas um espelho para as lutas contemporâneas por justiça social, liberdade e igualdade. Durante o reinado dos reis Acás e Ezequias, Judá se viu ameaçada por impérios poderosos, como o assírio. A nação estava à mercê da violência externa e, ao mesmo tempo, mergulhada em uma crise moral e espiritual interna. A corrupção dos governantes de Judá, que se aliavam aos impérios estrangeiros em busca de segurança, fez com que o povo se afastasse cada vez mais dos valores de Deus. Isaías, um homem de fé, foi levantado para falar diretamente a esses governantes e ao povo, com a missão de chamar todos ao arrependimento e à transformação. Isaías não era um profeta convencional. Ele não temia desafiar o poder estabelecido, por mais alto que fosse. Ele confrontou reis, sacerdotes e líderes políticos, sempre com uma mensagem de justiça e verdade. O profeta sabia que o futuro de Judá dependia de sua capacidade de confrontar a injustiça e de exigir responsabilidade dos poderosos. Ele acreditava que as palavras poderiam mudar o destino de uma nação. Sua mensagem era clara: não haveria salvação para Judá se a corrupção e a opressão continuassem. Um dos pontos centrais da pregação de Isaías era a justiça social. Ele viu que a divisão entre ricos e pobres estava corroendo as fundações da sociedade e que as elites, em sua busca pelo poder, estavam esmagando os mais vulneráveis. Isaías não se calou diante da exploração e da opressão. Ele chamou a atenção para a falta de compaixão pelos pobres, pelas viúvas e pelos órfãos. Ele desafiou o povo a retornar à verdadeira fé, que estava intrinsecamente ligada à justiça. Para Isaías, a religiosidade não podia ser separada das ações concretas de justiça social. A corrupção política de Judá foi uma das maiores críticas de Isaías. O alinhamento com impérios estrangeiros como a Assíria para garantir proteção e o abandono da confiança em Deus eram claros sinais de traição à aliança feita com o Senhor. Isaías denunciou essa prática como uma forma de infidelidade e um grande erro que levaria a nação à destruição. Ele chamou os líderes a refletirem sobre suas decisões e a reconhecerem que, ao buscar alianças com impérios ímpios, estavam colocando em risco o futuro do povo de Deus. A coragem de Isaías é uma das características mais marcantes de sua história. Ele não apenas falou contra os líderes, mas enfrentou as consequências de sua ousadia.
Isaías foi rejeitado, perseguido e, segundo a tradição, até mesmo martirizado. No entanto, ele não se deixou abalar. Sua coragem vinha de sua fé inabalável em Deus e da certeza de que sua missão era de extrema importância para o bem do povo de Judá. Isaías sabia que a verdade tinha um preço, mas ele estava disposto a pagar esse preço. Apesar de todas as críticas e desafios, Isaías nunca deixou de oferecer uma mensagem de esperança. Mesmo quando a destruição parecia iminente, ele apontava para a possibilidade de restauração. Ele falava de um futuro em que o povo de Judá, se arrependesse e se voltasse para Deus, poderia ser restaurado. Isaías via um futuro onde a justiça prevaleceria, onde os opressores seriam derrubados e os oprimidos seriam libertos. Sua visão não era apenas para o seu tempo, mas para um futuro eterno, onde a paz e a equidade reinariam. Isaías, assim, se torna um símbolo de resistência e coragem para todos os que enfrentam um mundo de injustiça. Sua luta não era apenas contra os governantes de Judá, mas contra a opressão que permeava todo o mundo antigo. Ele nos ensina que a verdadeira coragem é falar a verdade, mesmo quando a verdade é difícil de ouvir, e que a verdadeira justiça é lutar pelos mais fracos e vulneráveis, sem se importar com o custo pessoal. As lições de Isaías não se limitam ao passado. Elas ressoam profundamente em nossa sociedade moderna, onde a luta contra a corrupção, a exploração dos pobres e as alianças com sistemas opressores ainda são questões prementes. Isaías nos ensina a falar contra as injustiças, a lutar pelos direitos dos marginalizados e a acreditar que, mesmo em tempos de crise, a transformação é possível. Seu ativismo profético nos desafia a sermos mais do que espectadores. Ele nos chama a ser agentes de mudança, dispostos a enfrentar os poderosos e a trabalhar pela justiça de Deus. A ação direta de Isaías, seu ativismo profético, não se limitava a palavras vazias, mas era acompanhada por atitudes concretas. Ele sabia que a mudança exigia mais do que simples discursos, ela exigia ação. Quando Isaías denunciou a corrupção e a injustiça, ele estava, na verdade, chamando o povo para a ação. Sua mensagem era: não basta apenas criticar, devemos agir para transformar a realidade. Isaías não se limitou a criticar os governantes de Judá. Ele também desafiou a elite religiosa, que estava mais interessada em rituais vazios do que em viver de acordo com os princípios de Deus. Ele via a hipocrisia da religião sem justiça e a espiritualidade que não se traduzia em ação concreta em favor dos necessitados. Isaías exigiu que a verdadeira fé se manifestasse em atos de bondade, compaixão e justiça. O profeta Isaías sabia que ele estava lutando contra um sistema profundamente enraizado, mas sua fé em Deus lhe dava força. Ele sabia que a resistência profética não era uma tarefa fácil, mas que a verdade de Deus deveria ser proclamada, independentemente das dificuldades. Para Isaías, a coragem não estava em lutar contra os poderosos, mas em permanecer fiel à missão que lhe foi dada por Deus, mesmo quando parecia que a luta seria perdida. A visão de Isaías para um mundo justo é um dos aspectos mais inspiradores de sua profecia. Ele não se limitou a denunciar o pecado e a injustiça, mas ofereceu uma visão de um futuro melhor. Para Isaías, esse futuro seria caracterizado por um reinado de paz, onde a justiça de Deus seria estabelecida sobre toda a terra. Ele previu um tempo em que os impérios seriam derrubados e o reino de Deus prevaleceria. Sua visão profética é um lembrete de que, apesar das dificuldades atuais, Deus tem um plano de restauração para o mundo. A mensagem de Isaías, com sua ênfase na esperança, é uma mensagem que ainda ressoa com força. Ele nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, Deus está no controle.
e sempre haverá um caminho de restauração. Ele nos chama a olhar além do momento presente e a acreditar em um futuro melhor, onde a justiça e a paz prevalecerão. Isaías deixou um legado profundo para todos nós. Sua coragem de falar a verdade, sua crítica à injustiça e sua visão de um mundo justo ainda são fontes de inspiração para os que lutam pela justiça e pela verdade. Seu exemplo de resistência profética deve nos motivar a não desistir diante das dificuldades, mas a continuar a lutar por um mundo mais justo e igualitário. A luta de Isaías por justiça não foi em vão. Sua mensagem ecoa através dos séculos e ainda nos desafia a agir. Ele nos chama a sermos corajosos, a falar contra as injustiças e a trabalhar pela restauração de um mundo melhor. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Isaías, somos chamados a tomar uma posição firme, a resistir aos sistemas opressores e a buscar, em nossas ações cotidianas, um reflexo da justiça de Deus. E assim, a história de Isaías se torna um convite. Um convite a cada um de nós para ser um profeta em nosso próprio tempo, a lutar por justiça e a nunca perder a esperança de um mundo transformado pela verdade e pelo amor de Deus.